Bem, então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. E vamos tratar sobre o conteúdo que diz respeito a estabelecimento empresarial. Quando nós fizemos aquela distinção dentro da explicação da teoria da empresa, sobre a diferença entre empresário, empresa, sociedade empresária, estabelecimento e ponto, inicialmente nós já trouxemos uma definição acerca do estabelecimento, mas hoje nós vamos tratar especificamente desse assunto. Então, veja, estabelecimento, vulgarmente falado, conhecido, é tratado como um local onde se desenvolve uma atividade empresarial. Só que, tecnicamente falando, o estabelecimento é muito mais do que o local. Na verdade, estabelecimento empresarial são todos os bens, corpóreos e incorpóreos, que são utilizados para o exercício da atividade empresarial, incluindo o local onde a atividade é desenvolvida, que tecnicamente é chamado de ponto comercial. Tá? Então, o artigo 1142 do Código Civil, ele diz que estabelecimento empresarial, na verdade, é o conjunto de bens que são reunidos pelo empresário para o desenvolvimento, ou seja, para o exercício da sua atividade econômica. Tá? Então, inclui o local, inclui os equipamentos, a estrutura física, inclui toda aquela parte do patrimônio que ele utiliza para desenvolver a sua atividade empresarial. Inclui também a marca. A marca do estabelecimento, que faz parte do seu patrimônio, a marca do empresário, da sociedade empresária, que é como ela é conhecida no mercado, que é tido como título do estabelecimento, e aí nós trazemos até uma diferenciação do que é nome empresarial, do que é nome fantasia. O nome empresarial é o nome do empresário ou da sociedade empresária. É o nome da pessoa jurídica. O nome fantasia é o que se chama de título do estabelecimento, que é a marca que aparece lá na placa do estabelecimento onde a atividade é exercida. Tá? Então, não é simplesmente... não são a mesma coisa, são distintas. É como se a gente fizesse um paralelo aqui entre o nome da pessoa e como ela é conhecida, que nós chamamos vulgarmente de apelido, né? Então, eu tenho um nome, Gilberto Van Caldas de Souza, e meus amigos me chamam por um apelido, mas amigos mais próximos, como a maioria das pessoas tem esse tipo de diferenciação, como a pessoa é mais conhecida. E assim acontece também com os estabelecimentos. Nem sempre o nome que você vê na placa do estabelecimento é o nome empresarial. Ali é o título do estabelecimento. Às vezes pode coincidir, às vezes pode não coincidir, pode ser um nome totalmente distinto. Ok? Então, veja, quando nós falamos em estabelecimento, nós estamos falando de todos esses bens que estão sendo reunidos para o desempenho da atividade. Aí você poderia dizer, professor, mas então não seria o patrimônio, o ativo do empresário, da sociedade? Não. Patrimônio são todos os bens que compõem o ativo e o passivo. O ativo são os bens e direitos, o passivo são os que se chamam de obrigações. Essa parte do patrimônio chamado ativo está o estabelecimento, mas não apenas o estabelecimento, porque possa ser que o empresário tenha outros bens no seu patrimônio que não está sendo utilizado para o desempenho da atividade, para o exercício da atividade, tá? Não está sendo empregado na atividade empresarial. Como, por exemplo, imagine que uma sociedade empresária, um empresário, adquira um galpão para expansão futura do negócio, ou para, eventualmente, criar um novo estoque do seu negócio, mas que, por enquanto, ainda não está sendo utilizado. E, para poder dar uma rentabilidade, ele pode deixar aquele galpão ali fechado, não está sendo utilizado, então não faz parte do estabelecimento, faz parte do patrimônio. Ele pode alugar esse galpão para terceiros, e aí terceiros vão explorar uma atividade ali naquele galpão, inclusive podendo fazer um ponto
comercial naquele galpão, mas que vai ser um galpão da propriedade daquele empresário inicial, só que não vai compor o seu estabelecimento, ok? Está sendo cedido, locado a terceiros, não está sendo explorado para o desempenho da sua atividade. Então, por isso que eu trago aqui que o patrimônio do empresário ele é maior ou igual ao estabelecimento. Ou o patrimônio ativo corresponde ao seu estabelecimento, ou pode ter outros bens, existirem outros bens não sendo utilizados para exercer a atividade, que vão compor esse patrimônio, por isso que pode ser maior. E esse estabelecimento, gente, o código diz que ele pode ser objeto de alienação. Né? O empresário, a sociedade empresária, ele pode alienar o estabelecimento. Né? Não se trata de vender as cotas da sociedade, porque se eu faço parte de uma sociedade, eu sou sócio com outra pessoa e nós resolvemos deixar de atuar naquela sociedade, nós podemos, em conjunto, vender o que a gente chama no popular, vender a nossa empresa para terceiros. É possível. Como é que faz isso? Você vende o CNPJ com tudo. Então, a pessoa vem e assume aquele CNPJ, assume aquela pessoa jurídica e continua na exploração daquela atividade ou faz o que bem entender. Que é quando a gente diz que houve uma venda de empresa ou quando existe uma fusão de empresas ou uma incorporação, então vende-se a própria pessoa jurídica, está ali na própria. Ô, professor, um minutinho. E se for limitada? Entra também os bens da pessoa, tudo? Como é? Se for limitada? Mesmo sendo limitada, isso é irrelevante. O tipo societário aí é irrelevante, porque o que nós estamos falando, o que vai ter apenas de distinção, Chico, é quando nós estivemos falando de um empresário individual, que o patrimônio ele é misturado, existe o que se chama de uma confusão patrimonial, porque é o patrimônio único, tá? Do empresário, pessoa física, e empresário, empresário em si, tá? Então, existe uma confusão, mas ele pode pegar aquele conjunto de bens que está ali destacado para o desempenho da atividade e alienar, e vender para terceiros. Boa noite, Viviane. Tá, então, ele pode fazer independente do tipo de sociedade, se for uma sociedade limitada, se for uma sociedade anônima, qualquer tipo societário, ele pode livremente alienar esse estabelecimento. Aconteceu isso com o Bom Preço. A rede de supermercados Bom Preço vendeu os estabelecimentos, veja, não foi feita a incorporação do Bom Preço pelo Walmart à época. Foi feita a venda dos estabelecimentos Bom Preço para a rede Walmart. E aí, quem passou a explorar os estabelecimentos Bom Preço foi o Walmart. Inclusive, recentemente teve uma outra mudança teve uma nova movimentação societária, uma nova aquisição dentro desse grupo aí, que esses estabelecimentos foram vendidos. Né? Mas, à época, continua existindo o Bom Preço, pessoa jurídica, só que não mais explorando a rede de supermercados, porque quem passou a explorar o estabelecimento Bom Preço, supermercados Bom Preço em si, os estabelecimentos, foi o grupo Walmart. Tanto se você fizesse uma compra lá no supermercado, tá lá, estabelecimento, Bom Preço ou Hiper Bom Preço. Quando você fizesse a compra na nota fiscal, ia aparecer Walmart Supermercados S.A. Então, a sociedade empresária por trás daquele estabelecimento era o Walmart. Estabelecimento, Bom Preço, tá? Que é o conjunto empresarial que estava, o estabelecimento empresarial que estava sendo ali exercido. E esse estabelecimento, esse conjunto de bens, ele tem proteção da legislação em vários níveis de proteção, em vários ramos, tá? O direito penal protege quando protege a titularidade do bem em si, o direito civil quando protege o direito ao uso, à posse daqueles bens. No direito industrial, nós vamos estudar acerca disso, quando protege uma coisa chamada marca, as invenções que compõem o estabelecimento. Então, na exploração daquela atividade, o empresário pode desenvolver invenções, produtos, equipamentos, enfim, dentro da sua atividade, que serão objeto de tutela, de proteção no ambiente da propriedade industrial, como a própria marca do estabelecimento, que ele tem uma proteção também, chamado bem incorpóreo, imaterial, que também é protegido e tem valor monetário. A lei de locações, nós vamos ver aqui hoje, que ela também protege o que se chama de ponto comercial. Então, se você explora uma atividade por um determinado período
em um determinado espaço, com o tempo aquilo ali vai se transformando em um ponto comercial, vai se transformando em referência para uma clientela. E essa referência para uma clientela, isso tem valor, isso é mensurável, esse valor, isso é financeiramente mensurável, e é possível ser objeto de alienação, inclusive, individual ou ponto. E a própria lei de locação traz algumas proteções que nós vamos tratar aqui hoje sobre isso. E o direito comercial como a proteção como um todo desse estabelecimento, como esse conjunto de bens, tá? Agora, o que é que acontece? Como nós não estamos falando de um processo de fusão, de incorporação, porque aí seria vender a própria pessoa jurídica, ou a própria empresa, vamos dizer assim, estamos falando apenas de venda dos estabelecimentos que estão sendo explorados, a legislação diz que, para que seja válida a venda do estabelecimento, é necessário seguir alguns requisitos, tá? Primeiro, existe uma necessidade de proteção até do mercado, tanto do mercado de consumidor como de fornecedores, para saber quem é o titular daquele estabelecimento, quem é o empresário ou sociedade empresária que está por trás da exploração daquela atividade empresarial naquele espaço ou com aquela estrutura ali colocada. Então, para isso, é que a legislação diz o seguinte, olha, para ser válida, para surtir efeito perante terceiros, a venda do estabelecimento, a alienação dela, e aí, quando eu falo venda, mas a expressão é alienação, e a alienação é mais ampla, porque você pode vender como pode arrendar o estabelecimento, tá? Então, arrendar o estabelecimento significaria uma espécie de locação em que você aluga um estabelecimento para explorar a atividade ali por um determinado período e depois restituir para o seu proprietário original, tá? É possível fazer isso, é até comum que isso aconteça. A gente escuta muito a linguagem de arrendamento, e aí Francisco vai se familiarizar muito, arrendamento rural, né? Você arrenda lá uma propriedade rural para explorar lá aquela terra por um período tal, é muito comum. Existe também a possibilidade de arrendamento de estabelecimentos, né? Você vai e arrenda um posto de combustível para explorar a atividade ali durante o período, arrenda um prédio de supermercados para ali explorar a atividade, enfim. Professor, Oi. o senhor tocou nisso aí, eu queria, acho que não sei se fuja uma coisinha mas eu tive, lendo até nesse livro mesmo que você colocou, um desses livros, na biblioteca da escola, e vi falando sobre fundo de comércio. Você aluga aquele posto de gasolina, 3 anos, depois mais 3, passou de 5 anos, você não tem nem como pedir mais aquele posto de volta? Tem como pedir, tem. A gente vai falar sobre isso. Quando a gente fala do ponto comercial, Francisco, o ponto comercial, ele economicamente falando, se chama fundo de comércio. Entendeu? O ponto é o local, mas a exploração da atividade por anos consecutivos que possa atribuir àquele ponto um valor, ele é economicamente chamado de fundo de comércio. E aí, quando está constituído esse fundo de comércio, aí tem uma proteção que está na lei de locação, que a gente vai tratar sobre ela aqui hoje. Certo? Há a possibilidade, mas a gente vai tratar ela já sobre isso. Tá? Então, ok. Então, se for vendido, alugado, arrendado esse estabelecimento, o contrato tem que ser feito por escrito e tem que ser registrado na junta comercial. Por que na junta comercial? Porque a junta comercial é o órgão, uma espécie de cartório que registra a vida, a existência das sociedades, das empresas, dos empresários, tá? E dos estabelecimentos. Então, formalmente saber, se você quiser saber formalmente quem é que explora a rede de supermercado tal, você vai na junta comercial e tem lá a base pública para ser consultada acerca disso, certo? Então, faz-se necessário o registro na junta comercial, tá? Segundo ponto. Como nós estamos falando de medidas de proteção ao mercado, proteção aos consumidores, o Código vê muito a perspectiva de proteger os credores. E aí, o que é que ele estabelece como regra de proteção aos credores? Ora, se nós dizemos que o patrimônio é formado pelo estabelecimento e outros bens,
o ativo, o código diz assim: se com a venda do estabelecimento não sobrarem bens suficientes no patrimônio do empresário para pagar o passivo existente na época, ou seja, ele tem um patrimônio de 1 milhão ativo, só que desse 1 milhão, 800 mil corresponde ao estabelecimento, aos bens que compõem o estabelecimento. Quando ele vende o estabelecimento, só sobra no ativo dele bens que equivalem a 200 mil. Tá? Se o passivo nessa época dele for, por exemplo, de 500 mil reais, os 200 mil que permaneceram no patrimônio dele não são suficientes para saldar essas dívidas, essas obrigações que estão no passivo. Então, para que essa venda seja válida, é necessário que o vendedor, ou seja, o empresário que está vendendo o estabelecimento, notifique todos os credores, informando a eles que está sendo feita a venda do estabelecimento, para que eles digam se concordam ou não. Entende? Por quê? Porque com a venda do estabelecimento, o credor vai ter uma opção. Ou ele vai executar do restante que sobra no passivo, e aí não vai ter, no ativo, não vai ter suficiente para todos os credores, ou então vai ter uma consequência que a dívida vai ser assumida por quem compra. Quem compra o estabelecimento herda os débitos do antigo empresário. Então, o credor ele tem que dizer se concorda passar a ser credor não mais do empresário A, mas do empresário B. E aí ele vai analisar o crédito do outro, se há viabilidade, qual o grau de risco, tal e tal. Se algum credor não concordar com a venda do estabelecimento, por exemplo, com a venda do bom preço, se à época o passivo do bom preço for superior ao saldo do que tivesse lá no ativo, ele teria que ter notificado todos os credores. Se algum credor disser assim, olha, eu não concordo, porque eu não confio no Walmart, vamos imaginar, tá? Por mais que seja uma rede multinacional, tem um cara desconfiado que diz assim, eu não concordo que esses cabas são de fora, de repente desaparece, a gente não tem que cobrar, não concordo. Aí, para aquela venda ser válida, seria necessário que o bom preço tivesse pago, quitado o passivo com aquele credor, para poder autorizar a venda. Certo? Então, veja que isso é uma proteção para os credores. Aí você pode perguntar, ô professor, e se ele não fizer isso? Se ele não notificar os credores sobre essa venda, se ele não pedir essa autorização, vamos dizer assim, qual a consequência que ele tem sobre isso? Primeiro, o negócio pode ser anulado. Qualquer credor interessado pode entrar judicialmente e requerer a anulação da venda do estabelecimento. Segundo, de acordo com a lei de falência, o simples fato de você vender bens e não deixar bens suficientes para pagar o que deve é motivo suficiente para ser requerida a falência. Então, qualquer credor poderia requerer a falência do sujeito, do empresário que está vendendo o estabelecimento que não notificou ele. Certo? Então, são cautelas necessárias. Esse contrato, não sei se vocês já ouviram falar, mas o contrato que tem por objeto a venda do estabelecimento, anotem esse nome aí. Chama-se trespasse. É o contrato, nós estamos falando sobre o contrato de trespasse. Coloquei aqui no chat para vocês verem, certo? Então, esse contrato ele tem a sua formalidade, tá? Então, é necessário que haja esse cumprimento. Tem outras consequências da venda desse estabelecimento. Eu vou abrir aqui, não sei se eu pedi no começo da aula para a Rafaela procurar um código civil. Não sei se a Rafaela conseguiu achar. Eu acho que eu consegui. Tu conseguiu, Rafa? Vê se tu consegue chegar aí no artigo 1146. Vou olhar aqui. Colocar os alunos de administração para estudar, para ler aqui hoje.
Estou procurando. Tô colocando aqui alguns artigos no chat. Dois que nós já tratamos, 1144, que fala sobre o registro do contrato. O 1145, que fala da necessidade da notificação dos credores para que eles se manifestem. E aí tem um dado interessante desse artigo que ele diz assim: os alienantes serão notificados, os credores serão notificados. Se dentro de 30 dias eles não falarem nada, se concordam ou não concordam, aí o código diz que acontece o que se chama de consentimento tácito. Aquele velho, quem cala consente. Então, não fique assim aberto esperando que cada um venha responder. Não. Notifica, dá 30 dias para o sujeito se manifestar. Se em 30 dias ele não falar nada, é porque consentiu. Certo? E o 1146, eu vou colocar aqui, Rafa, que tu lê no chat. Certo, eu tinha ido lá no quarto do meu irmão pegar. Foi? Vamos lá aqui. Vê aí, tá aí no chat. Artigo 1146 do Código Civil. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo, solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Deixa eu traduzir isso aqui, o que ele está dizendo. Ele está dizendo que, com a venda do estabelecimento, a pessoa que compra herda a dívida. Tá? As dívidas que envolviam a exploração daquela atividade, fornecedores, empregados, dívidas trabalhistas, tudo isso aí vai ser herdado por quem adquiriu, certo? Desde que estejam contabilizadas, devidamente registradas na contabilidade. Mas ele diz que quem vende ainda fica como devedor solidário, ou seja, ele não se livra da dívida. Ele fica respondendo junto com o adquirente, só que por um determinado período, tá? Ele diz, ele fica como devedor solidário pelo prazo de 1 ano, com relação aos créditos que já estão vencidos, tá? Ou da data do vencimento para os créditos que vão vencer, certo? Os créditos que vão vencer, ele ainda fica por 1 ano como devedor solidário. Ó, Sara está dizendo aqui que aconteceu na empresa que trabalha. Conta aí, Sara. Não precisa dizer qual empresa não, mas conta aí como foi que aconteceu. O atual dono, ele é uma empresa de franquias. Ele comprou a empresa bem abaixo do valor por conta que tinha muitas dívidas. Aí um exemplo é que esse ano ele precisou demitir um funcionário e aí ele teve que pagar todas as dívidas do franqueado anterior. Isso. Férias, rescisão, essas coisas. Uhum. Perfeito. É muito comum isso acontecer. Então, na negociação, ele faz a negociação do valor de mercado da empresa, do estabelecimento, mas quem compra sabe que vai herdar o passivo. Tá? Então, o que é que ele vai fazer? A pessoa que esteja fazendo o negócio e seja devidamente cautelosa, ele vai pedir para fazer uma apuração de todo o passivo do antigo proprietário, porque sabe que ele vai herdar. E aí ele vai colocar no negócio, logicamente. Tá? Eu acompanhei a venda do estabelecimento aqui, onde hoje funciona o Extra Supermercados, aqui na cidade, e, na verdade, ele foi vendido o prédio, a estrutura, o local, tudo,
por um grupo que, na época, eles exploravam a atividade de indústria de cordas. Não sei se alguém lembra que antes tinha uma indústria de cordas aqui nessa localidade onde funciona hoje o Me lembro supermercado Ilha. demais. Passou um bocado de tempo fechado, não foi? Isso. Era isso mesmo. Muito nunca fechou mesmo não, sabe, Francisco? Ele tinha funcionava assim de forma muito precária internamente, com uma demanda mínima, enfim, mas estava ali. Era a Indústria Nordestina de Cordas, o estabelecimento. E aí os adquirentes, o supermercado, nós éramos advogados do pessoal da indústria de cordas e vimos resolvendo os problemas tributários que eles tinham, enfim. E aí eles pediram, o eixo disse o seguinte, olha, a gente está comprando, mas eu só compro se os advogados derem uma espécie de um laudo, como é que eles chamam? Não é uma minuta, não. Como é que é o nome? Me ajudem aí. Um relatório, um dossiê, apresentasse um dossiê com todo o passivo, junto com a contabilidade, e os riscos dos processos que tem em curso. E a gente fez a apuração de todos esses débitos, tal, tinha os débitos tributários, trabalhistas, tal, levantou, apurou um montante. Sabe o que foi que o supermercado fez? Pronto. Nossa negociação aqui é X, tá? Sei lá, vou jogar um valor aqui. 60 milhões, preço que a gente está comprando. Quanto é que dá de débito aí? Dá 10 milhões? Ok. Gere todas as guias de pagamento, a gente vai quitar esses 10 milhões de crédito e vai pagar para vocês só a diferença. Mais ou menos isso que Sara falou no caso da empresa que ela trabalha, só que no caso da empresa eles ficaram para pagar depois. Nesse outro caso não, o empresário fez a opção de fazer o seguinte, eu tenho a pagar X, que é o valor da negociação, mas eu já vou destinar uma parte desse valor aqui para já quitar, para nem ficar com um problema futuro. E assim foi feita na negociação. Porque ele sabia claramente desse risco, não é nem do risco, ele sabe dessa consequência, tinha consciência dessa consequência da compra do estabelecimento. Certo? E como nesse caso o empresário aqui da empresa que Sara trabalha, ele também sabe, ele assumiu e já colocou isso na negociação. Nada mais natural, certo? E possível, certo? Ser feito. Então, opa, perdão aqui. Aqui. O que o código está dizendo é isso, que o adquirente, ele responde pelo pagamento dos débitos. Quem comprou, herda. Isso é o que a gente chama de sucessão empresarial, tá? Com relação às obrigações. Deixa eu pegar um outro dispositivo aqui também, que é bem interessante. Oi, pode falar. Dúvida. Por exemplo, a empresa que eu trabalho agora, ela continuou com todos os funcionários do antigo franqueado. Isso. Como o antigo franqueado tinha muito erro lá, se um desses funcionários colocar na justiça, por exemplo, por alguma coisa, pode respingar no atual? Totalmente. Pode não, vai. Respingar no atual, porque ele assume tudo. Aqui, ó. Estou colocando um artigo que fala, não em matéria de trabalhista, que tem uma regra própria, mas que se aplica essa mesma regra. Em direito, é o que se chama de subrogação. O que é subrogar-se? Colocar-se no lugar do outro. Tá? Então, a venda do estabelecimento, ela tem como consequência que os contratos que existiam em nome do empresário A passam a ser assumidos pelo empresário B, que adquiriu. Ele assume o lugar. Inclusive nos contratos trabalhistas. Entendeu? Não precisa nem fazer a demissão. Não sei se você estava na transição, mas não precisou rescindir o contrato com o empresário A para o empresário B. Faz apenas um registro da assunção por esse novo grupo empresarial. Faz só uma anotaçãozinha na CTPS, na carteira de trabalho, registrando isso. Certo? Essa é a assunção. Então, o passivo que tinha, os erros que tinham no passado, das irregularidades, vão ser assumidos por esse adquirente. Aí ele assume tudo. Contrato com os trabalhadores, com fornecedores, enfim, com consumidores. Eventualmente, se houver algum problema
de relação de consumo que teve consequência, já que ele continua a exploração daquela atividade, ele vai assumir, certo? É o que está dizendo aí, em outras palavras, esse artigo 1148 do Código Civil. Não era isso a tua dúvida, Sara? Deixa eu colocar um outro aqui, que esse é bem interessante também. Não sei se vocês vão recordar, talvez os mais novos não recordem, mas os com um tempo a mais de vida vão saber que existia aqui em Campina Grande, olha o que eu vou dizer, existia uma empresa do Grupo São Brás chamada Vitamilho. Você vai dizer, professor, não existe mais não? Existe o estabelecimento chamado Vitamilho, só que não mais pertence ao Grupo São Brás. Foi adquirido pela chamada, uma empresa mineira chamada Refinações de Milhos do Brasil. Vitamilho era a empresa do grupo São Brás, que fabricava derivados de milho, cuscuz e outros derivados de milho. E aí, a Refinações de Milho do Brasil, num procedimento de mercado, fez a compra desse estabelecimento, certo? Aí, olha que interessante. Como o estabelecimento Vitamilho foi comprado pela Refinações de Milho do Brasil, a legislação diz que, se não tiver autorização no contrato, o São Brás, que era o vendedor do Vitamilho, ficaria 5 anos proibido de exercer a mesma atividade, ou seja, indústria de derivados de milhos. Então, durante 5 anos, após a venda do estabelecimento, o São Brás ficaria impedido de montar uma nova empresa para a exploração de indústria de milhos e derivados. Certo? Isso é o que tem em código. Só que na negociação especificamente, a Refinações de Milho do Brasil estabeleceu uma regra diferente. Ela não autorizou pelo prazo de 10 anos. Ou seja, o São Brás ficou por 10 anos proibido de, depois da venda do Vitamilho, de montar uma nova empresa para a exploração de derivados de milho. E assim ficou por 10 anos. Depois de 10 anos, aí ele lançou o produto, que eu acho que era Novo Milho, Flocão, da São Brás, se eu não me engano, para concorrer com o Vitamilho, que era um antigo produto que era fabricado por eles. Entendeu? Então, isso é uma regra de proteção do mercado, porque, assim, está se vendendo no estabelecimento, está se vendendo na atividade. Então, o que é que o código diz? Quem vende o estabelecimento, de regra, ele tem que ficar impedido de fazer concorrência com o antigo estabelecimento dele, a não ser que o comprador diz, não tem problema não, você pode continuar, monte uma nova empresa lá e inicie. Aí eu já tive a oportunidade de celebrar alguns contratos, de acompanhar a celebração e elaborar mesmo esses contratos de trespasse, e num deles, um cliente meu estava vendendo estabelecimento de venda de imóveis planejados para passar a vender imóveis planejados de outra marca. E aí ele não poderia ficar impedido de exercer a atividade porque ele estava vendendo para poder iniciar atividade com outra marca. E aí, na negociação da venda do estabelecimento anterior, ele colocou no contrato, nós colocamos no contrato, que ele estaria permitido fazer concorrência, já que ele ia sair desse estabelecimento e iniciar outro com outra marca, com outro produto, mas que eram concorrentes indiretamente. Ok? Então, é possível fazer essa autorização no contrato. Se não tiver autorizado no contrato, gente, o cara fica proibido. Ele vende o estabelecimento e fica 5 anos proibido de iniciar um novo negócio naquele mesmo ramo de atividade. Tá? Então, uma cautela que o empresário tem que ter nesse aspecto aí, certo? Isso mesmo vale para arrendamento, viu? Se o sujeito, eu celebrei um contrato de arrendamento de um estabelecimento hospitalar, lá em João Pessoa, para um empresário aqui de Campina. E aí os antigos proprietários do hospital, eles ficaram impedidos de abrir um outro hospital ou de exercer a atividade hospitalar em outro espaço físico pelo prazo do contrato de arrendamento.
certo? Para quê? Para não fazer concorrência com o adquirente do estabelecimento, certo? Então, a alienação é tanto venda do estabelecimento como arrendamento. Também essa regra se aplica. Ok? Deu para compreender essas questões que eu trouxe aí sobre o estabelecimento? Sim, sim, professor. Tá tranquilo? Vou tratar agora sobre aquela questão que Francisco me perguntou sobre o ponto comercial. Francisco, vê se tu localiza aí, não sei se você está no computador ou no celular, localiza aí a lei 8.245. Entra aí no Google e procura lei 8.245/91. 8.245. Tá aqui. Achou? Sim. Eu vou pegar aqui esse slide. Nossa, até o CRAS está aqui, ou é de alguém? Tem o quê? O Quem é CRAS. o Praz que está aqui assistindo a aula, hein? Tem uma... Tem aí, ó, CRAS Assistência Social. Eu vi, Viviane. Eu acho que, não sei se é porque tem alguém com necessidade de assistência social aqui no grupo. Mas enfim. Eu tô, comecei que eu tô ficando doida. Aí você precisa do outro. Aí não é o CRAS, não. Aí como é? Sou eu. Aí a pessoa respondeu, sou eu. Sou eu quem? O CRAS. Não, o de quem tem problema CRES. Felipe, é? Felipe, mais pia mesmo. Enfim, prossiga, porque eu sou lesa mesmo. Deixa eu abrir aqui. Tu achou aí, não foi, Francisco? Achei. Vai lá no artigo 51 dessa lei. Oxe, tá artigo 4, 5. Trinta e quatro, 47. Locação não residencial, 51 a 57. Isso. Leia o artigo 51, Francisco. Hipóteses não contempladas na locação residencial ou para temporada. Observação. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Fim do prazo convencionado, se não denunciado em 30 dias a locação, se entende por prazo indeterminado nas condições ajustadas. Entretanto, no contrato de locação por prazo indeterminado, pode o locador denunciar o contrato por escrito, concedido ao locatário 30 dias para desocupação. Artigo 56 e 57. Tu tá lendo qual? Tu tá lendo um texto, eu acho, não? Não tá lendo a Tem lei. aqui, locação não residencial, artigo 51-57. Porque na verdade você deve ter localizado aí um texto que comenta essa parte. Vê aí que eu espelhei aí, ó. Deixa eu ver aqui. Eita, isso aqui para ler, professor, tá? Coloca lá. O contrato a renovar tem sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O prazo mínimo de contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. O locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido Desde o começo. Porque tu tá lendo aí para a parte de baixo. Não, é porque tá você baixo, foi som? lendo, sem ler o artigo, você foi lendo o que chama dos incisos. Isso aí, o artigo. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente. Veja só, segura aí. O contrato a renovar tem sido celebrado por...
que ele está dizendo? Esse dispositivo, ele está trazendo aqui uma proteção para o ponto comercial. Tá? Qual é essa proteção para o ponto comercial? É a renovação compulsória da locação. Tá? Ele está dizendo o seguinte, olha, quando um sujeito aluga um imóvel para montar um estabelecimento, ele aluga um espaço, um ponto, ali, com o passar de determinado período, que a lei vai dizer aqui que ela considera 3 anos, considera-se formado um ponto comercial. E aí presume-se que existe um fundo de comércio. Para a proteção desse fundo de comércio, qual é a garantia que a lei dá? Essa garantia aqui, ó. Renovação do contrato por igual período. Imagine o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, depois a gente lê as condições. Imagine que um empresário, vislumbrando um potencial em determinado local, alugue uma casa e monte ali um restaurante. Pensar assim nessa perspectiva. Alugou um restaurante, certo? E montou um restaurante e tal, começou a desenvolver a atividade, ou lanchonete, sei lá, que seja. Passou 2, 3 anos ali explorando aquela atividade, 4 anos, aí o dono do prédio disse, eita, rapaz, isso aqui não valia nada, era só uma casa, o cara montou um negócio aqui e cresceu. Vou pedir para mim, o prédio, eu vou botar um negócio para mim, para que eu mesmo possa explorar a atividade. O cara já desenvolveu a atividade, já tem uma clientela, vou montar ali o negócio. Aí pede o ponto. Todo o trabalho que o sujeito teve de desenvolver marca, desenvolver a clientela para aquele local, tudo isso pode se colocar a perder. Porque não é só marca, tem a ver também com local, com espaço físico. Eu acredito que vocês têm algumas referências enquanto clientes, enquanto consumidores, com alguns locais para determinados produtos. Então, por exemplo, se hoje, sexta-feira, você quiser comer uma pizza e não fosse via delivery, já que a gente está na pandemia, vamos para uma pizzaria. Vocês iam logo pensar numa pizzaria de preferência e iam pensar no local, não ia? Em determinado local. Ah, não, eu quero comer comida chinesa ou japonesa. Ah, eu quero ir ter um estabelecimento, fica ali na Manuel Tavares, no meio da Manuel Tavares tem uma comida japonesa maravilhosa. Você já ia para aquele lugar. Se você chegasse lá e tivesse fechado, o que foi que aconteceu? A pandemia fechou com a pandemia. E agora? Onde é que tem? Que estabelecimento é? Onde é que está esse estabelecimento? Você ia atrás para saber onde é que estava ainda funcionando esse estabelecimento. Se você chegasse lá, naquele mesmo espaço, e tivesse comida japonesa, mas tivesse mudado o nome do titular do estabelecimento, você ia acabar entrando, consumindo ali, do novo empresário, sem se aperceber, muitas das vezes. Porque você foi focado no local, na atividade exercida. Isso é o que faz diferencial com o ponto. É vincular uma atividade empresarial com o negócio, com o local. E aí trazer essa fidelização dessa clientela, entende? Então, para proteger isso, todo esse trabalho, a legislação garante o seguinte, olha, não é que o cara vá se apossar do imóvel indefinidamente, não é que o cara agora vai ficar impedido de alugar para outros ou ficar preso, refém com esse inquilino para o resto da vida. Não. O que a legislação garante é que seja dado um prazo, se preenchidos os requisitos que estão aqui na lei, seja dado um prazo para que ele possa ter um tempo para transferir o seu ponto comercial para outro espaço, se estabelecer em outro espaço físico e transferir a sua clientela. Tá? Senão pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com minha sogra. Minha sogra tinha uma loja na Maciel Pinheiro, de roupa de criança, mais de 15 anos estabelecida aqui, espaçozinho que comprava, que já era referência. As pessoas vinham do interior, de todo canto, atrás de roupa de criança, comprar enxoval, montar enxoval, já ia lá em Dona Luz Neto, sabia, loja, sapequinha, baby lá, já ia direto. Ela tinha um outro prédio que tinha adquirido ao longo do tempo, estava alugado para terceiros, quando foi um determinado período, teve problema com o proprietário do imóvel, que ficou
querendo aumentar muito o valor do aluguel. Aí ela decidiu não mais ficar naquele imóvel que já estava ali estabelecido há muitos anos e ir para o prédio próprio dela, para não ter que pagar aluguel, que ficava nas proximidades, mas em outra rua, que não era ali muito naquele núcleo, naquele centro. Aí o que ela fez? Terminou o contrato, fechou a loja, colocou uma faixa lá, Sapequinha Baby mudou para o endereço tal. Mudou-se. E foi lá, montou nova loja, um novo espaço até melhor, instalado tudo, colocou 3 ruas depois. O dono do imóvel alugou o imóvel para um concorrente da minha sogra. Uma pessoa que também negociava com roupas infantis. O cara foi lá, se estabeleceu lá, tirou, logicamente, a faixa em que avisava a mudança de endereço do antigo empresário e começou a explorar a atividade lá de roupas infantis. Então as pessoas chegavam lá, busca lá para procurar, para montar enxoval, comprar roupas infantis, tudo. Quando chegava, cadê a dona Luzinete? Não, ela fechou o negócio, não está mais atuando, não. E aí a gente que está aqui atuando e ela deixou de negociar. E aí eles acabaram absorvendo a clientela que era do antigo empresário, no caso da minha sogra. Por quê? Porque ela não teve tempo hábil de transferir a clientela para outro espaço, não teve o cuidado de investir em propaganda, também não foi muito rápido, ela não teve esse tempo, na verdade, para fazer esse anúncio para a clientela, para avisar a clientela, olha, a partir do dia tanto eu vou passar a estar nesse novo endereço, e tal, entende? Então, essa é uma proteção para o ponto empresarial, para o que se investe no ponto empresarial, que você investe em marketing, toda a sua estratégia para poder direcionar a clientela para ir lá comprar naquele local. Né? Hoje, com esse momento de pandemia, as pessoas tiveram que investir em publicidade para venda online, para serem descobertos online, para poder vender online. Mas quando é direcionado a um ponto fixo, você tem que direcionar as pessoas para irem até você. E aí, para desenvolver aquele ponto comercial. E aí, a lei da locação traz essa proteção para que você, não estando no imóvel próprio, possa permanecer, renovar o contrato, mesmo contra a vontade do dono do imóvel, pelo mesmo período do contrato, para viabilizar que você possa mudar o seu ponto comercial para outro local. Entendeu, Francisco? Qual a ideia? Entendi. Aí eu lhe pergunto, acho que sua sogra facilitou muito o proprietário, né? Por exemplo, aí ela alegou que estava aumentando o aluguel, mas só que juridicamente o aluguel tem um limite do ICC, tem um limitador, não, alíquota. Isso aí eu encurtei a história, porque na verdade houve ação judicial, houve debate judicial, eles ficaram aí uns 5 anos ainda lutando judicialmente com relação a isso, mas ela... É isso que eu queria saber. Entendeu? Quis ir pro canto dela. Quando o cara, ela se aperreou, termina se abusando, né? Mas quando o cara não quer sair, ele não sai mesmo, não, né? Na verdade, né? Eu vou contar uma outra história, que isso aconteceu com meu pai. Fica, enrola, bronca, vai para frente e cria problema. Deixa eu lhe contar uma história que aconteceu, verídica, tá? Não é história com E, não, é história com H. Quando eu entrei na faculdade de Direito, meu pai é comerciante de muitos anos, ele já era comerciante. Quando eu entrei na faculdade, inclusive, eu fiquei gerenciando uma das lojas dele, no ramo de confecção. E ele tinha vontade, porque ele já tinha tido uma filial em João Pessoa, junto com uma sociedade com o irmão dele. Quando separaram a sociedade, o irmão dele, que inclusive faleceu hoje, continuou explorando, ficou com um prédio lá de João Pessoa, explorando lá, e ele ficou com daqui e de Natal. E aí ele tinha vontade de retornar lá para João Pessoa e montar novamente desse novo estabelecimento que ele criou, né? E aí surgiu um negócio de compra de um prédio, de um imóvel, e ele foi lá negociar numa área que ele achava interessante, no centro da cidade, e foi fazer a negociação com o dono do prédio. Ele foi comprar o prédio mesmo, tá? Para poder ali montar o negócio dele, enfim, não era alugar, ele não queria alugar, ele queria comprar. Isso final dos anos 90.
E aí, quando ele foi negociar, comprou um preço, e aí eu vou dizer uns valores aqui, apenas por estimativa, que eu não lembro valores da época, mas também a gente pede referência. Era mais ou menos assim, olha, o prédio era 500 mil, tá? Era o valor que estava sendo negociado. E aí ele foi entender como estava o prédio estava alugado, só que ele não queria o prédio para continuar alugado, ele queria para explorar a atividade. Aí foi conversar com o dono aí, como é que faz esse inquilino ali para tirar tal, não sei o quê. Ele disse, olha, se você, eu estou brigando judicialmente para tirar esse inquilino do imóvel, se você me aguardar, resolver esse contrato, está aqui, está vendido para você por 500 mil reais, é só você aguardar eu terminar essa demanda judicial para poder lhe entregar o imóvel livre, desembaraçado total. Agora, se você quiser assumir a bronca, assumir a briga lá com ele, eu lhe entrego por 200 mil. Aí meu pai olhou assim, o imóvel é 500, se eu quiser assumir a briga, ele me vende por 200. O negócio tá bom. Aí ele, como comerciante, viu a oportunidade, levantou o dinheiro, fechou o negócio e comprou. E aí foi tomar pé da situação. Ele devia ter tomado pé da situação antes, não foi prudente, foi impulsivo na realização do negócio. O que é que aconteceu? Quando ele chegou lá para levantar os dados, o processo, a realidade, ele viu que o cara já estava lá como inquilino há mais de 20 anos. E ele tinha conseguido judicialmente uma renovação do contrato com base nesse artigo que a gente acabou de ler aqui. Tinha conseguido a renovação por mais 5 anos lá no imóvel. Então não tinha o que fazer. Tinha que aguentar o cara lá por 5 anos, que era a renovação do contrato que ele tinha conseguido. Né? Vamos lá. E aí, quando a gente estava levantando isso, o valor do aluguel que o cara pagava era irrisório. Você imagina um prédio com térreo, primeiro andar e um subsolo, uma área aí de vamos dizer, uns 400 metros quadrados do térreo, uns 350 no primeiro andar e um subsolo com uns 80 metros quadrados. Estava alugado a R$700 no centro da cidade. Valor absolutamente fora do parâmetro. Então, foi que o advogado do meu pai na época instruiu, como não tinha como tirar o inquilino, já que ele tinha direito à renovação, fez uma ação de revisão do contrato de locação. E aí foi entrar com a revisão do contrato, tudo para discutir o valor do contrato, e aí conseguiu discutir judicialmente, levantou umas propostas de locação para aquele imóvel de R$5 mil, fez uma apuração do valor médio de locação dos imóveis na região, e o valor médio era algo em torno de imóvel equivalente desse valor de 5 mil, e o cara estava lá pagando 700. E aí começou a discussão, e foi se levantando essa discussão. Como eu estava fazendo direito, eu fui lá para acompanhar um advogado, acompanhar esses procedimentos, enfim. E a gente foi nessa discussão. Problema que existiam forças ocultas por trás do processo, porque o advogado do cara lá era muito bem relacionado, filho de desembargador, e a gente não conseguia evoluir muito com os processos, porque ele mandava e desmandava nas varas, assim, umas questões aí extra-jurídicas que envolviam a situação, o caso. Mas sei que a gente conseguiu ainda aumentar o valor da locação para R$1.500. Eu não consegui os 5 mil. Fica mudo, né, Juliana? Essa aula vai ficar gravada, Juliana, e aí eu passo para ti, para você assistir depois, tá bom? Aí você acompanha. E aí você vai vendo o que dá para acompanhar, qualquer dúvida que tiver, você pergunta, e depois o que não tiver, você assiste na aula. Então veja que aí ele conseguiu esses 1.500, mas ficou aí na disputa. Terminou os 5 anos de contrato da renovação, e aí meu pai certo que ia finalmente pegar o ponto para poder montar um negócio. 6 meses antes de terminar os 5 anos, o cara entrou com nova ação para renovar a locação, para ganhar mais 5 anos. Aí disse, caramba. Aí meu pai doido para pegar o ponto, foi lá na lei, viu que a lei dizia que essa renovação pode ser impedida se o proprietário do imóvel estiver querendo utilizar o imóvel para transferir fundo de comércio ou para exploração e uso próprio, que era o caso.
A gente argumentou isso, conseguiu no primeiro grau com o juiz uma decisão para extinguir o contrato, só que o cara apelou para o tribunal, tinha muita influência de lobby no tribunal, e no tribunal ele conseguiu desfazer e conseguiu uma renovação de mais 5 anos no tribunal. Assim aí, 10 anos lá dentro do imóvel. Nesse meio tempo eu acabei o curso de Direito. Entre uma ação e outra, eu acabei o curso. Aí nós fomos acompanhar esse processo, para ver, estava bem de perto. Quando estava se aproximando dos outros 5 anos, o cara ia entrar novamente com pedido de renovação de aluguel, com mais 5. E aí entramos também, paralelamente com a renovação, a revisão do contrato, que ele queria oferecer os mesmos R$ 1.500, e a gente quis demonstrar lá que estava defasado o valor, levantou questionamento, enfim, conseguimos uma decisão do juiz de primeiro grau, aumentando o aluguel para 5 mil, o cara lá recorreu para o tribunal, com a influência lá, o lobby, baixou e manteve os 1.500. E aí nós chegamos lá, ia ter a audiência, olha só que interessante, ia ter a audiência para discutir essa questão da terceira renovação que o cara estava tentando. E aí eu sentando com meu irmão, vendo estrategicamente, a gente tinha assumido o processo, né? Eu já, como advogado, meu irmão também tinha se formado, mas não exercia a atividade. E aí a gente assumindo o processo, estrategicamente, nós fomos ver o que levantar para poder impedir que tivesse uma terceira renovação. E o cara, a gente sentiu que o cara estava querendo dinheiro para desocupar o imóvel, sabe? E a gente não queria dar dinheiro, porque o imóvel era nosso, queria utilizar. E aí chegou numa audiência lá e disse, olha, primeiro teve uma audiência que não aconteceu, porque teve uma falha na citação, mas aí o advogado deixou dizer que se desse aí R$80 mil para ele à época, ele liberava o imóvel para a gente poder montar um negócio. E aí meu pai, muito revoltado, disse que não queria estar de forma alguma, não era proposta ter que pagar para usar o prédio próprio, aquela revolta toda, enfim. E aí, passou, foi marcada uma nova audiência, e aí eu fui sentar com meu irmão para a gente ver estrategicamente quais são as ferramentas que a gente poderia, para evitar que novamente uma decisão que a gente conseguisse fosse revertida. E aí meu irmão pediu para fazer um levantamento do setor financeiro da empresa. O prédio era da empresa, então era pago os aluguéis na conta da empresa. Aí foi fazer uma apuração, e aí teve o pulo do gato. Qual foi o pulo do gato? Desde que houve o aumento da locação, o inquilino não estava pagando os 1.500, estava pagando só os 700. Aí disse, pronto, tá aqui. Por quê? Não basta preencher esses 3 requisitos que estão aqui no artigo 51, que é ter um contrato a renovar por escrito, por tempo determinado, o prazo mínimo do contrato a renovar, ou a soma dos contratos, seja de pelo menos 5 anos, e estar explorando a mesma atividade nos últimos 3 anos. Os 3 requisitos. Além disso, o cara tem que estar adimplente com o contrato. Mas pronto, está inadimplente. Que ele era para estar pagando 1.500, estava pagando só 700. Eu fiz lá uma planilha, apurei a diferença, levantei os últimos 5 anos de débito do cara e levantei um valor. Pá. E aí a gente levou para a audiência, né? No dia eu não pude ir para a audiência, eu acho que eu tinha que dar aula, tinha alguma coisa dessa natureza. E aí meu irmão foi acompanhando meu pai nessa audiência lá. Quando chegou lá, estava lá o cara, o inquilino, o advogado todo se garantindo, porque sabia que de outra forma ele ia conseguir aquela renovação. E tinha um juiz novo, no caso, no processo, tinha mudado o magistrado. Quando chegou para a audiência, aí o juiz perguntou se existia alguma proposta de acordo. E aí o advogado disse, tem sim, tem uma proposta de acordo. Eu disse, qual é a proposta de acordo? Não, meu constituinte diz que se for pago a ele o valor de R$80 mil, ele desocupa o imóvel. Aí meu irmão disse, não tem problema, nós pagamos os 80 mil. Aí meu pai olhou assim para ele e fez, como assim? Eu não vou pagar nada para esse... Aí xingou o cara lá, sabe? Que se indispor lá e revoltar e brigar. Disse, não, pai, a gente paga. Eu só quero saber como é que ele vai fazer para pagar essa diferença aqui. Aí apresentou a conta da diferença dos aluguéis dos últimos 5 anos. Dava aí 280 e poucos mil reais, 270 mil reais, corrigido.
Aí ele disse, não, mas ele não deve isso não. Está aqui, ó. Está aqui o levantamento. Desde que foi aumentado o lugar para 1.500, ele só paga os 700. Ele deve toda essa diferença que ele está inadimplente. Então não tem problema. A gente desconta os 80 mil dele dessa conta e ele paga o restante. Aí o advogado, não, mas ele está em dia. Quando olhou para o cara assim, ele perguntou, não está em dia? Ele balançou a cabeça. Aí quando o advogado é pego de calças curtas, sabe? O cliente não conta a verdade, como é que está a realidade dele, e aí pega o cara de surpresa. Aí o advogado olha assim, sim, mas como é que a gente faz para resolver esse problema aí, então? Aí começou a negociar esse pagamento, esse débito, enfim. Meu pai já estava há mais de 10 anos, quase 12 anos, querendo imóvel, e acabou negociando da seguinte forma, era mais ou menos assim, setembro, eu disse, olha, você tem até começo de dezembro para desocupar o imóvel, e essa dívida aí fica pela estrutura que tem lá, pelos móveis, equipamentos que tem lá, a gente deixa, por isso aí você paga só mais 60 mil reais, uma coisa dessa natureza. E assim foi feito, que aí foi que depois de 13 anos que a gente tinha adquirido o imóvel, conseguiu finalmente ter a posse desse imóvel. Então, veja, foi um sujeito que se utilizou de má fé indevidamente de um direito que a lei traz aqui para a proteção do ponto comercial, para se eternizar no imóvel e para obter vantagem financeira. Na verdade, ele está querendo ser pago para sair do ponto, tá? Que ele já explorava um determinado período lá, ok? Então, mas veja, existem formas de defesa para o proprietário do imóvel, ok? Não é assim tão indefinidamente. Lógico que tem outras questões, tem a questão da própria morosidade da justiça, a força, eventualmente, de alguns advogados dentro do processo, mas o direito está aí, né? Você tem direito à renovação desde que preencha os requisitos. Se não preenche requisito, não pode ser renovado o contrato. Entendeu o caso aí, o contexto aí, Francisco? Exato, me chamou muita atenção, sabe? Me chamou muita atenção. Eu até grifei lá e tirei uma foto. Uhum. É interessante esse fato aí. Muito interessante. É do ponto. Aí como é que faz, professor? Como é que a gente faz para alugar um ponto comercial agora? Não, na verdade, o que é o ideal, que eu sugiro, que inclusive as imobiliárias têm tratado disso. Antigamente, o judiciário estabelecia que a renovação era automática por mais 5 anos. Só que o código, a lei fala que ele renova o contrato em vigor. Então, o que é que o pessoal tem feito? Tem alugado um imóvel, feito locação de 1 ano. Porque se o cara conseguir a renovação, ele consegue só mais 1 ano, e não mais 5. Entendeu? E aí, todo ano ele teria que judicializar para entendendo. Fazer de ano em ano, né? De ano em ano. Entendeu? É a forma que as imobiliárias e os proprietários estão encontrando para minimizar esse... Você pode ver, dificilmente você faz um contrato inicial de locação com mais de 3 anos. Antigamente você ia se estabelecer no imóvel, alugar logo por 5 anos, 6 anos, sei lá. Agora, no máximo 3. 2, 3 anos, e aí ele vai renovando, né, de ano em ano, posteriormente, para minimizar esse risco. É a dica que eu dou. Sei, certo. Aluga. Mas ele só passa a ter direito depois dos 5 anos. Né? Porque imagina, o cara alugou 3 anos. Ele passa a ter esse direito. Renovou, né? Mais 1, 4. Quando fizer a nova renovação mais 1 ano, 5. Aí ele já passa a ter direito à renovação. Certo? Só que ele não vai renovar por mais 5. Ele vai renovar o último contrato. E o último contrato é só de mais 1. Entendeu? Essa é a estratégia que se recomenda. Sei. Mas mesmo assim, esse mais um pode ir longe. Não, aí também. Pode, né? Vai ser mais trabalhoso para ele, inclusive, né? Mais um. E aí tem os argumentos, sabe? Tem a lei, ó. Vai ali no artigo 70. Eu vi assim, que a gente tem direito a fazer uma reforma de 30% do imóvel. Se você fizer uma reforma, ele sai se você tiver condição financeira de fazer uma reforma. Em vez de pagar ele, no caso, você vai gastar para fazer uma reforma no prédio, né? Foi a única solução que eu vi de pedido de despejo. Só foi essa. E inadimplência aí o caso agora, né? Que eu acho que é difícil encontrar outro. 72. Vê lá o artigo 72 dessa mesma lei, Francisco. Vê se tu acha lá. Deixa eu colocar aqui.
O meu aqui eu acho que é só comentário, sabe? É, Locação não residencial celebrada por escrito e por prazo determinado. O prazo deixa eu colocar aqui no chat. do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de o locatário esteja explorando seu contrato, certo? Aqui o senhor está fazendo um teste comigo, professor. O direito que possa caber ficará a bicho, como é? A diz quanto a matéria de fato ao seguinte: não preencher o autor os requisitos estabelecidos na lei, não atender à proposta do locatário, o valor locativo real, o imóvel da época, a renovação exclusiva, a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar. Ter proposta de terceiros para locação em condições melhores. Não está obrigado a renovar a locação. Entendeu? Aí Então, que já é as o matérias primeiro precisa inciso. para o proprietário do imóvel. Se não for preenchido os requisitos, No caso do inciso 2, o locador deverá. O cara propõe lá uma renovação e bota um valor que está fora da realidade do mercado. Entendeu? Ou então você tem uma proposta de terceiro dizendo, olha, eu quero esse ponto por um valor mais alto. Aí o cara tem uma opção, ele tem que cobrir o valor que o terceiro está propondo. Entendeu? Tem que botar um laranja, né? Um tapinha, né? Agora não pode ser laranja simplesmente não, porque se se não for renovada a locação e por conta dessa proposta de terceiro, e depois você não comprovar que alugou por aquele valor proposto, aí o negócio pode retornar. Entendeu? Não pode ser simplesmente colocar um tapinha lá para jogar qualquer valor, não. Tem que ser proposta efetiva. E aí. Esse caso, por exemplo, a gente falar muito posto e farmácia. A farmácia chega quer alugar por 20 anos. Uhum. Posto de gasolina quer, eu quero alugar aqui por 20 anos. Isso. Farmácia e posto de gasolina vem acontecendo muito isso. Aí praticamente ela pode dizer que perdeu aquele ponto, né? É como um investidor, né? Você comprou para alugar mesmo. Vai ficar ali preso com aquele sujeito, né? Por aquele período. Ou garantido. Porque até a farmácia cobra até o que foi construído, porque ele pede o terreno lá para alugar, constrói em cima, e ali você praticamente perdeu o terreno, né? Na verdade, perdeu a posse, né? Porque a propriedade é sua. E aí vai ficar com rendimento. Porque ele vai alugar mais para frente. Não. As farmácias estão fazendo muito assim, ela não quer comprar, ela quer alugar, e por não sei quantos anos, 10, 20 anos. Isso. E a gente não vê mais ela sair dali, não. Depois que ela entra no local, meu amigo, morre ali. Aí o que é que você vai fazer aí? Vai ao longo do tempo atualizar o valor do aluguel. Entendeu? E se você tiver interesse no ponto, você pode requerer solicitar antes do prazo. Pois é, quer dizer, tem que ser um negócio que seja um investidor, né? Compre aquilo para realmente alugar. Porque se ele tiver outro interesse. Não vale a pena. Não vale a pena. Tem que fazer estudo de viabilidade. Entenderam aqui? Ficou tranquilo nessa questão? Eu mandei para o Google Classroom uma atividade de revisão. Deixa eu espelhar aqui a atividade para a gente responder junto. A gente vai fazer uma revisão geral, porque sexta-feira, próxima semana, será a nossa avaliação da primeira unidade, né? Deixa aqui eu espelhar ela. Para a gente poder responder junto. Aqui.
Alguém tentou responder esse exercício? Acho que vai tentar. Eu não tinha nem vídeo, professor, para ser sincero. Tá, tinha colocado lá no Classroom. Mas vamos responder aqui junto? E aí, Felipe? Felipe Krais, vou chamar você de Felipe Krais. Conseguiu responder ou teve dificuldade? Tive um pouco de dificuldade, professor. Foi, né? Vamos responder aqui junto, tirar as dúvidas. A questão eu respondi. Tu respondeu essa primeira questão? Não, não respondi não. Eu comecei a responder essa daí, eu botei falso nessa primeira aí, nessa A. Foi. As de dava do nome fantasia. Certo. Nessa aí de VOF, né? Foi. Aí na última questão também respondi. Botei questão C na última. Certo. Porque ele é engenheiro, né? Engenheiro não pode ser empresário lá de acordo com a lei. Vamos ver. Vamos conferir aqui agora. Vamos lá. Essa primeira questão, eu peço para vocês conceituarem empresário de acordo com a chamada teoria da empresa, diferenciando do conceito adotado pelo, então, Código Comercial. Tá? Então, qual é a diferença? Empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Essa é a própria teoria da empresa. A teoria que era adotada no Código Comercial considerava não empresário, mas como comerciante, aquele que praticasse atos de comércio ou atos de mercancia. Tá? Então, a diferença é essa. É um conceito mais amplo, conceituando a atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços. E outro é aquele que pratica atos de comércio. Então, sucintamente falando. E aí eu peço para você trazer 2 exemplos de impedimento para o exercício da atividade empresarial. Quem lembra? 2 impedimentos para ser empresário. Quem recorda aí? Cita aí 2 exemplos. Ter uma maioridade que não pode ou que pode? Que não pode. Ah, não pode. Isso. Daí já responderam aí no chat. Funcionário público é um exemplo, perfeito. Outro exemplo. Algo relacionado ao CPF, alguma coisa, uma restrição, não recordo. Quase. É uma espécie de restrição, mas qual seria essa restrição que causa esse impedimento? Médico não é impedido, não. A atividade dele como médico não é considerada uma atividade empresarial, mas ele não é impedido de ser empresário. Por exemplo, um médico pode abrir uma loja de confecções. Não há impedimento para isso, certo? A atividade dele como médico é que não é considerada empresarial. Certo? A não ser que, aí vai para aquela atividade que eu passei para vocês, que o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Um médico que monta um hospital. Então, enquanto dono do hospital, ele vai exercer a atividade de médico como um dos elementos, como um dos fatores de produção daquela atividade, que é uma atividade empresarial. Certo? Então, médico, engenheiro, ele não é impedido de ser empresário. Advogado não é impedido de ser empresário. A atividade dele é que não é uma atividade empresarial. Já dei a dica para essa última questão aí, viu, Felipe? Tu respondesse. Vamos lá. Empresário falido. Sujeito que foi decretado falência, que entra mais ou menos com restrição aí do CPF, você falou. Certo. Para ser decretado falido, aí ele fica impedido de exercer a atividade empresarial. O cara que foi condenado por crime de suborno, contra a economia popular, contra o mercado do consumo, tem uma série de crimes que também vão gerar impedimento, certo? Aí tem uma relação lá no material que eu passei para vocês, está na legislação. Segundo, qual a diferença entre empresa e estabelecimento empresarial?
Digam aí. Qual a diferença entre empresa e estabelecimento? Estabelecimento é a parte física, né? Empresa é a parte jurídica, né? Empresa é o ato comercial, né? Vamos dizer, é o fundo de comércio, é o que você... Vamos dizer, a empresa, ela pode sair independe do local que ela esteja. A empresa, quando ela for, ela é a mesma empresa. O local onde ela está estabelecida. São o patrimônio imobilizado, né? Francisco, qual a empresa que tu exerce? Eu tenho... Empresa é a atividade, professor? Como é? Isso aí, Viviane. É a atividade. Exatamente. Certo, Qual é a certo. atividade que o Francisco exerce? Ele vende leite, ele distribui leite, fabrica não, né? Nem produz, é a vaca. Produtor rural, né? Isso. Produtor rural. Então, a empresa, a atividade empresarial de Francisco é atividade rural. Certo, certo. Viu? Então, empresa é a atividade exercida pelo empresário ou por uma sociedade empresária em um estabelecimento. Entende? Então, empresa é a atividade empresarial exercida por um empresário ou por uma sociedade empresária num estabelecimento. E no seu caso, é a fazenda lá. Ok? Ok. Ok. Vamos lá. Vamos fazer um bate-bola aqui nessa de VOF. Nessa letra A, Felipe já respondeu que é falso, né? O nome empresarial pode ser registrado sobre duas formas, firma e nome fantasia. Por que é falso, Felipe? Cara aí, professor, você explicou no começo da aula, ó. Foi. Que a empresa tem seu nome fixo, e fantasia é só o Como tipo é a logo da marca, né, professor? É o título do estabelecimento. É a marca. Isso aí mesmo, professor. O nome empresarial é o nome de registro. Pronto. Perfeito. Letra B. Estabelecimento comercial é o local destinado ao exercício da atividade? Sim. Eu acho que não, professor. Por que não? Porque o senhor acabou de falar que o estabelecimento é. Não, o senhor falou que empresa, né? Empresa lá em cima é que tem É mesmo. atividade empresarial. E estabelecimento é que. Caramba, agora fugiu da mente. Ó. Não, empresa é atividade, estabelecimento é onde ela vai ser exercida, não? Caramba, Viviane, tu é inteligente. Isso aí mesmo. Quase isso, Viviane. Meu Deus, 2 pontos. Quase isso. Ai, 1,5. Meio. E aí? Fala. Aí embaixo a C tá respondendo, professor. A resposta está na letra C. É. Estabelecimento comercial é forma pelo conjunto de bens do empresário. O local é o ponto. A letra B é o conceito de ponto comercial, que é o local destinado ao exercício da atividade. Entendeu? A letra C é que é o conceito certo de estabelecimento. Ok? Vamos lá. Essa deixa aí da letra D. Para a venda da unidade produtiva de Alagoa Nova, é prescindível, ou seja, é dispensável, que a empresa São Paulo Alpargatas requeira a concordância dos credores. Ou seja, Aí, imagina que a Alpargatas queira vender aquela unidade daquela filial lá que tem a Alagoa Nova. Para isso, ela vai precisar pedir a anuência dos credores? É o que eu falei hoje. E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Pedir a anuência? Uhum. Não, Notificar os credores para ela vai, exercer.
vai notificar pelos 30 dias, e se algo não, se nenhum tiver restrição em cima do outro, do comprador, ela vai dar sequência na negociação, não foi isso? Mas isso é sempre necessário, Wilson? O comunicado é, Não porque ele tem o comunicado é um ativo necessário. maior, né, do que ativo. Né? Isso só é necessário quando a venda... Mas isso não é porque o que ele tem sobrando para pagar o que deve, então não precisa. Só Isso. se o que ficasse não dasse para pagar, né? Exatamente. Tem que ter autorização, não é isso? Estou lembrado? Exatamente, Francisco. Só era necessário fazer esse procedimento que o Wilson lembrou aí, se o que sobrasse não desse para pagar as dívidas que ficassem. Ah, certo. Entendeu? E com um detalhe, venda de filial, de unidade produtiva, de um parte de estabelecimento, não significa venda de estabelecimento, não. Venda de estabelecimento seria tudo. Tudo, né? Certo? Então é dispensável, isso daqui está certo. Ele é prescindível, é dispensável, né? Letra E. Para produzir efeitos com relação a terceiros, a alienação do estabelecimento deve ser celebrada por escrito e registrado na junta comercial? Efeitos quanto a terceiros. Botei lá tá no material. A venda do estabelecimento ele só é válida. Artigo 1100 deixa eu ver, coloquei aqui. Verdadeiro, eu acho. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no chat. Celebrado por escrito. Artigo 1144. Contrato que tem por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeito quanto a terceiros depois de averbado a mais da inscrição no registro público de empresas mercantis, que no caso é a junta comercial. Tá? Então, isso aqui tá verdadeiro. Aí, assunto que a gente tratou agora. A locação de imóvel comercial por 3 anos consecutivos dá direito à renovação? Não, dá não, falso. Quanto tempo Tem que ser 5 anos. Consecutivos ou ininterruptos, mas tem que fazer 5 anos para passar a ter o direito. Né? O que é que tem a ver os 3 anos aí? Os 3 anos é que os últimos 3 anos tenha sido explorando a mesma atividade, para poder caracterizar o ponto. Certo? É 3 anos já? Toda atividade dos últimos 2 anos perde o direito. Quer dizer, com 3 anos ele já tem direito? Não. Ele tem que ter 5 anos de locação. Sim, certo. Mas nos últimos 3 anos, ele tem que estar explorando a mesma atividade, que é para poder caracterizar o ponto comercial. Se ele mudou de ramo de atividade nos últimos 3 anos, mesmo que ele tenha 5 anos de contrato, ele não tem direito a renovar. Entendeu? Certo, ok. Letra G. É decretada a anuência dos credores para a venda do estabelecimento, caso sobrem bens suficientes no patrimônio do empresário para resolver o passivo? Sim. Sim. Verdadeiro aí. Isso. H. É proibida, é vedada a participação de menor em sociedade, ainda que na condição de herdeiro de cotista falecido. Menor pode ficar como sócio de empresa? Não, acho que não, né, professor? Tem que ser Não. maior, né? Não. Pode não? Se ele for emancipado, eu acho que pode. Aí deixou de ser minoridade, né? Aí passou a obter a maioridade. Mas ele ainda é menor. Não, acho que ele tem que ter um tutor. Acredito. Ó, para se restar como empresário, precisa ser maior capaz. Né? Mas é fácil. Para ser sócio, Que é um elemento da empresa. para ser sócio, ele pode ser sócio, só que ele vai precisar de um tutor, de um curador lá para representar ele. Ok? Eu posso montar uma empresa e colocar meu filho como meu sócio, mesmo ele sendo menor de idade.
coloco a mãe ou eu mesmo entro como o tutor dele. Não há impedimento para isso. Professor, não é esquisito. Quando os pais colocam os bens no nome dos filhos, eles ficam representando o bem ou só após a... Só tem posse quando tiver de maior, né? Tá. Enquanto menor, aí os pais, como representantes legais, é que ficam administrando os bens deles, né? Mas quando ele ficar de maior, o pai não pode tomar, não? E Não. quando os pais morrerem, por exemplo? Se os pais morrerem e ele ainda for menor, aí tem que ser nomeado uma outra pessoa para ficar como tutor, até ele atingir a maioridade. Aí o pai não pode tomar mais, não, né? Não. Eita. Pode não, mas tem um limite. O limite você passar até 50% só. Por exemplo, você é casado. Isso. Você só tem 50%. Metade é seu, metade é da mulher. E os seus 50% você só pode passar, antes de morrer para alguém, metade do que você tem. Quer dizer, você só pode herdar antecipadamente a sua morte 25%, não é isso, professor? Isso. Se você passar R$1 a mais, tem que devolver. O outro irmão pode entrar na justiça e desmanchar tudo. Volta tudo. Inclusive, se qualquer valor que seja, vice Francisco, qualquer valor que seja transmitido como doação para herdeiro, ela tem que, no momento do inventário, o herdeiro tem que apresentar isso para poder ser refeito o cálculo, para ver se atingiu esse percentual aí, que você falou. Exato. Se a parte disponível. Se ele passar, desmancha tudo, né? Se não tiver certo, desmancha tudo. Né? Exatamente. Então, é verdade a participação do menor? Falso. Não é verdade, não. Pode, só que ele vai estar assistido ou representado. E essa letra I ignora porque a gente não tratou sobre isso, que fala sobre Eireli. Eu vou deixar para tratar isso com vocês. Aí é verdadeiro, né, professor? Mas é verdadeiro. Certo? Eu vou tratar especificamente com vocês agora na segunda unidade sobre isso, que é um tema interessante. Vocês precisam ter conhecimento. O empresário adquire personalidade jurídica com registro? Sim, exatamente. Verdadeiro. PJ. Que o Enem é assim, meu Deus. Por quê, professor? Porque o empresário é ele mesmo, a pessoa física, que está se registrando para exercer a atividade empresarial. A pessoa ia não ter um CNPJ? Isso é o que a gente chama de ficção legal. O cara vai ser uma pessoa física que vai ter o CPF e CNPJ. Ô, professor. Oi. A empresa só é Eireli quando é limitada, é? A Eireli é um tipo de empresa individual de responsabilidade limitada. Sim. É a responsabilidade do patrimônio ali, a responsabilidade do sócio é limitada ao capital que ela investiu para montar a Eireli. Responsabilidade por dívidas. Quando a gente for estudar a sociedade limitada, eu vou estudar a Eireli junto para mostrar quais são as diferenças. Beleza. Vamos lá. De acordo com a legislação atual, quem exerce profissão de natureza artística ou científica pode ser considerado empresário? Não. Não. Essa aí é não. Falsa, essa aí. É liberal, né? Alguma coisa liberal. Oxe, é verdadeiro, professor? Nossa! Se o exercício da profissão constitui elemento de empresa? De natureza artística, professor? Por exemplo, uma banda, né? Então, que paga funcionários? Não. Diz assim, ó. Não se inclui no conceito de empresário quem exerce atividade artística, literária e científica, não é isso? Isso. Lá Se o exercício da profissão constitui elemento de empresa, aí ele vai ser considerado empresário. O médico que monta um hospital. Entendi. O engenheiro que monta uma construtora. Ele não está atuando ali como mero profissional liberal. Ele atua também como profissional liberal. Mas a atividade deles é só um dos fatores de produção daquele empreendimento. E depois eu errei a questão 4. Foi. Aqui. Então, ele, a princípio, não é, certo? Para não confundir. A princípio, não é.
mas pode ser considerado empresário se o exercício da profissão constitui elemento de empresa, que era aquilo que Viane falou lá atrás. Certo? L. Caso a pessoa proibida de exercer a atividade de empresário, praticar, não responderá pelas obrigações que contraiu? E aí? Responderá. O cara é impedido de ser empresário, mesmo assim foi ser empresário. Contraiu obrigações, ele fica livre de responder por essas obrigações? Por exemplo, abrir outra empresa, né? Não, você tem que responder, né? Vamos supor, eu sou funcionário público, certo? Sim. Então, sou impedido de ser empresário. Mas mesmo impedido, eu invento em abrir uma empresa. Não, pode não, eu acho. Cobrar de mim, não, eu sou impedido de ser empresário, eu não tenho nada a ver com essas dívidas, não. Não, acho que não vai poder nem abrir. Eu acho que ele responde, professor. O CPF dele responde. Responde. Né? Porque ele era, inclusive, responde até mais, né? Porque ele pode até perder o cargo público, ser exonerado. Não deixa ele não abrir a empresa ainda, sem ele não poder. Porque, na verdade, não existe uma consulta prévia, não, só impedimento. Na hora de resposta, você assina um termo lá na junta comercial dizendo que não está impedido sob os termos da lei de exercer. E abre. Hein, professor? Oi. É que nem um policial, um PM que nem quer ser político, se for político, não pode ser voltar a ser policial mais, né, professor? Pode voltar. Mas não tem que renunciar o cargo? Tirou licença, eu acho, não? Eu acho que ele se licencia, viu? Mas se ganhar a eleição, ele fica aposentado, não? Um exemplo, que com o salário da PM, não tem, professor? Não é assim, não? Eu não sei te dizer com certeza, eu posso procurar saber. Eu tenho a impressão que ele pode se licenciar e depois retornar. Parece que, por exemplo, quem se alistar ao exército, se tiver outro emprego, não vai poder ser demitido enquanto estiver prestando serviço ao exército. É. Aí não fica recebendo? Enquanto estiver servindo. É uma outra situação, né? Porque ele está no serviço militar, né? Que é obrigatório. Eu vou ver isso aí, Felipe. Eu vou consultar e certo? Vamos lá. M. Aquele que tem impedimento de ser empresário está impedido de ser sócio acionista de uma sociedade empresária? Não. Pode, né, professor? Pode ser acionista, só não pode exercer o cargo, né? No cargo de gestor. Então é falso essa, né? É falso. Eu respondi sim ou não. N. N repete lá em cima, né? Proibida a participação de empresário de incapaz de sociedade empresária. A gente já respondeu o equivalente lá em cima. A personalidade jurídica do empresário individual surge com registro, também a gente já respondeu o equivalente lá em cima. E vamos lá na quarta questão que o Felipe tinha respondido errado. Respondi a C aí, professor. Vamos lá. Vamos ver qual a resposta certa agora, Felipe. Bora. O engenheiro agrônomo Zacarias, vou até colocar o nome de seu Francisco aqui, ó. Zacarias é proprietário de 4 fazendas, onde ele realiza, em nome próprio, a exploração de cultura de soja e milho, bem como criação intensiva de gado. A atividade de todas as fazendas é voltada para exportação, com emprego intenso de tecnologia e insumos a alto custo. Zacarias não está registrado na junta comercial. Com base nessas informações, o que é correto afirmar entre as 4 opções aí? Afirmar que Zacarias pode desempenhar o projeto da empresa. É autônomo, no caso, né? Ele é autônomo, é. Zacarias, então. Não, tá registrado na junta, não pode. Não ter realizado o registro na junta comercial.
Zacarias não pode ser. Coloca aí no chat qual é a opção que vocês acham que é a opção certa. E já aproveito e coloco o nome de vocês para a gente registrar as presenças, que já vão 9h20, já daqui a pouco na aula do professor. 8h20, quer dizer. Bota aí no chat a letra que vocês acham que é e o nome de vocês. Eu acho que vai ser a B, professor. Bota aí no chat. Caramba, começar a aula do outro professor Jobs. É. Todo mundo concorda com o Felipe? Vai ser letra B? Zacarias mesmo, que Vai, Felipe, letra B. eu acho que não, é considerado empresário. Ele é empresário. Zacarias morreu, mas é letra B. Qual é a tua opção aí, Francisco? Eu sou da letra A. Eu acho que ele é considerado empresário. Letra A, resposta certa. Valeu, Kiko. Exatamente. Oxe, meu amigo, Ele como pode assim? Eu já disse que era letra certa, eu tava analisando ainda. Meu dizer que era A também. Valeu, Kiko. Valeu, Porque Eduardo. letra A, lembre que o empresário rural... Não, eu ia dizer por quê. Sabe por que eu achava que era letra A? Por causa que é o seguinte: se ele é registrado ou não, não quer dizer que ele não seja um empresário. Ele não está com aquele projeto dele, ele não já fez, ele não vai deixar de ser empresário porque não está registrado. Em parte, Eduardo. Conhecido. Regra geral, para ser formalmente considerado empresário, tem que estar registrado. É, mas eu digo, exatamente isso. Só que eu digo assim, que não precisa, ele não vai deixar de ser empresário, tipo, na cabeça das outras pessoas, vamos dizer. Sim, não, mas formalmente falando, ele só é considerado empresário com registro. Então, autônomo no... Eita, que A enrolação. não ser, olha só, a não ser que ele seja empresário rural. Porque empresário rural, ele é dispensado do registro. Autônomo não é empresário, então, nesse sentido? Não, não necessariamente. Ah, eu respondi errado porque eu sou lesa. Eu tinha perguntado, ele é autônomo? Ele é autônomo, né? Ele é um profissional autônomo aí, como produtor rural autônomo, mas ele exerce uma atividade empresarial. Nesse caso, ele exerce como empresário. Ah, tá. Entendeu? Então, letra A. Ok. Sexta-feira, faremos nossa prova. Se tiverem dúvida ao longo da semana, enquanto você estiver estudando, quiser mandar lá no WhatsApp, estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Ok, gente? Ok, professor. Valeu. Ok, professor. Obrigado. Vou dar essa aula gravada aí para vocês, para quem quiser assistir depois e para quem não conseguiu assistir direito hoje. Ok. Valeu, professor. Boa noite. Até Boa semana que vem, no fim de semana.